Queridos amigos, amigas, irmãos e irmãs, de perto e de longe, é de praxe que o nosso culto online sempre se ocupe com o texto previsto no domingo desta semana, ou seja, o primeiro dia desta semana. Mas como é do vosso conhecimento, o texto da última semana já foi também retratado, refletido no culto gravado aqui em nossa comunidade por ocasião do bicentenário. Hoje nós vamos nos ocupar com o Evangelho previsto já para o próximo domingo, 11º domingo após Pentecostes. Abram comigo, se vocês têm a Bíblia em casa, o Evangelho de João, no capítulo 6, o versículo 24 a 35, um texto conhecidíssimo da gente. Vamos ouvir. João capítulo 6, versículo 24 a 35. Quando viram que Jesus e os seus discípulos não estavam ali, subiram nos barcos e saíram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. A multidão encontrou Jesus no lado oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará esta comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que Ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que enviou, respondeu Jesus. Eles disseram: Que milagre o Senhor vai fazer para que a gente possa ver e crer no Senhor? O que é que o Senhor pode fazer? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como dizem as Escrituras Sagradas. Do céu Ele deu pão para eles comerem. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, pois quem dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai. Porque o pão que Deus dá é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Queremos que o Senhor nos dê sempre deste pão, pediram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Estimada comunidade do Senhor, reunida aqui pertinho e também em tantos outros lugares, que o auxiliador do Pai e do Filho, o Espírito Santo, guie o meu falar, o vosso ouvir e o nosso servir como sua comunidade motivada pelo Espírito Santo. Amém. Estamos caminhando pelo tempo litúrgico de pós-Pentecostes e este é marcado com o desafio de darmos visibilidade à vontade de Jesus e do Pai que enviaram o Espírito Santo na forma de vento e fogo que nos colocaram em movimento. O Pentecostes é o evento divino que capacita a gente, que encoraja a gente e nos envia como apóstolos para todas as nações. E ainda que a gente fale línguas diferentes, a gente comunica a mesma mensagem. Além disso, é hora de deixar para trás o medo da perseguição e da morte e anunciar a obra salvífica de Jesus.
No tempo de pós-Pentecostes é hora de sair do lugar que estamos e ir mundo afora. Com fé e com coragem, fazê-lo na certeza da presença do Pai e do Filho, na presença do Consolador, do Encorajador e do Orientador de todas as pessoas e que vive em nós. O Espírito Santo vive em nós. O nosso corpo é a sua casa. E assim o é a partir do momento que recebemos a graça do batismo. No Pentecostes, festejamos a grande mudança ao recebermos o Espírito Santo. Deus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aqui comigo, enquanto estou falando, e aí com você, enquanto estás nos ouvindo. E confiar que seremos orientados e guiados a anunciar a vontade de Deus, que nos será alcançada pelo Auxiliador, o Espírito Santo. Assim, deixamos de ser pessoas que seguem Jesus, assim deixamos de ser pessoas que ficam trancadas no seu mundinho, e com o Espírito Santo passamos a falar, a ensinar, e ir mundo afora levando a sua obra como apóstolos. Eis aí, querido irmão e irmã, o surgimento da igreja viva, a igreja que vai, que agora vai movida pelo Espírito Santo em comunhão, em conexão com Jesus. Na nutrição se tem uma frase muito conhecida: você é o que você come. Claro, não no sentido literal de que se eu como músculo vou ficar musculoso, mas que o alimento ingerido é transformado em energia que mantém o corpo e que preserva a vida. Com a vida de fé também é assim. O alimento para a nossa fé é o pão que veio do céu, Jesus Cristo. Portanto, quem se alimenta na palavra de Deus, o pão encarnado, automaticamente fala, pensa e age como Jesus. Assim acontece a missão do povo de Deus. Tudo o que ouvimos de Deus, tudo o que aprendemos e guardamos em nosso coração, ou ouvimos e aprendemos com os nossos antepassados, não escondemos dos nossos descendentes. Contamos para os filhos, para os nossos netos. Não escondemos das pessoas que nos cercam, mas sim anunciamos. Em sendo esta a dinâmica do ser igreja, se isto não é perceptível na nossa ação, a gente só come para encher a barriga, como foi o questionamento de Jesus às pessoas que foram atrás dele: vocês ficaram satisfeitos do pão? E ele diz: e vocês ainda não entenderam o milagre? Ou seja, se a gente se alimenta da palavra de Deus, mas isto não se repercute na minha vida, na ação que eu tenho onde estou, eu sigo fazendo a seletiva diferença entre o corpo e a alma. Estou apenas preocupado com a salvação da alma e não estou nem aí com o corpo. Estas duas forças, o corpo e a alma, não existem separadamente. Se eu me alimento da palavra de Deus, o corpo se mantém. Mas também o corpo não deve estar preocupado apenas consigo, também deve irradiar esta mesma missão para com as outras pessoas. O corpo come, e a alma comprometida com Cristo é algo só para o meu consumo individual, quando as duas coisas estão separadas. É fundamental, portanto, compreender que palavras
até convencem as pessoas, mas vão por mim. Os gestos e ações concretas arrastam pessoas para a causa do Senhor Jesus. Ficar falando bonitinho até convence as pessoas, mas agora trazer gente para a comunidade, agora trazer pessoas para a causa de Jesus, vão ser os gestos e as ações concretas. Quando a comunhão com Cristo é plena, ela é perceptível na minha vida e também na circunvizinhança, pois o pão que Deus dá é o pão que desceu do céu, o pão da vida, e que dá vida para mim e também ao mundo, diz o próprio Cristo nesta noite. Afinal, quem tem comunhão com Jesus tem satisfeito as suas dúvidas e necessidades em todos os tempos da vida, inclusive na hora da morte. Em Cristo ninguém se perde, mas será ressuscitado e terá vida eterna. Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê se alimenta nele, ainda que mora, viverá, e quem vive e crê nunca morrerá. Jesus é o pão da vida. Jesus Cristo se auto-apresenta como o pão da vida. Portanto, nele e dele temos o alimento que não limita a fé apenas a esta vida e a minha vida, mas me conecta com toda a criação de Deus e as suas criaturas. A comunhão com Cristo sacia a fome e a sede para sempre. A comunhão com Cristo sacia a fome e a sede para sempre. Em outras palavras contemporâneas, ou seja, dos nossos dias, ter comunhão com Cristo é igual a ter conexão com a rede mundial de internet. Se a nossa conexão cair agora, eu não consigo me comunicar com vocês, e igualmente vocês não conseguem mandar o vosso recado, a vossa curtida, o vosso pedido de oração para o nosso culto. Somente com conexão recebo e envio informação. Logo, se eu estou em comunhão com Cristo, recebo vida e é-me sintomático comunicar e espraiar vida por onde eu passo. Vida igual a de Jesus, em palavras e ações, ao mundo e a todas as criaturas de Deus. Que o auxiliador do Pai e do Filho, o Espírito Santo, nos mantenha em comunhão com o pão da vida, que é Jesus Cristo. Amém.